Bora devorar? Ele é o Will. Ela é a K. E nós somos os Devoradores de Mídia. E aí, será que eles adivinharam? Essa era difícil, hein? Talvez a mais difícil que a gente fez até agora. Eu não acho difícil, porque ó, a gente ligou criaturas lendárias. Filmes novos agora não tem quase nenhum... quer dizer, série, né? Que a gente tá falando de série. Não tem nenhuma série com criatura lendária. Não tem de lobisomem, não tem de múmia, não tem de vampiro. Então, mas como a gente falou que ia falar de tudo, né? Como é que sabe que é de agora ou não? Você tem razão. Né? Bom, a nossa série de hoje é Cidade Invisível. Incrível, né? Incrível. Eles tiveram uma pegada muito boa, porque a nossa cultura é muito rica de personagens. E eu nunca vi, fora o Monteiro Lobato, que fez o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu nunca tinha visto nenhuma outra... produção, né? Exato, nenhuma outra produção sobre esse assunto. Então achei, assim, sensacional. Ó, a gravação é incrível, os efeitos são incríveis. Os atores são maravilhosos. Inclusive o Marcos. O Marco Pigossi, que tá na série, ele Eu já sou excelente. apaixonada pela Alessandra Negrini. Tá há anos aí, ela não envelhece, gente. Aquela mulher é maravilhosa. E ela tem um papel muito bom na série. Exato. Né? E assim, a série, na verdade, ela conta a história de algumas lendas do folclore, por enquanto. Exato. Na primeira temporada, algumas. Bem contadas mesmo, né? Tipo, é muito rico o folclore, mas... E eles não são pessoas que aparecem do nada, eles são pessoas como nós, só que eles têm essa identidade secreta. Então você vai ver todos os personagens e na hora você não vai nem perceber quem é quem. Você vai sabendo no decorrer de toda a trama. Isso, conforme a série vai avançando, eles vão mostrando os poderes e se transformando nos personagens específicos. Essa série, ela tem um pouco de suspense, por conta da história ter investigação, essas coisas. Ela tem um pouco de drama e ela é toda essa parte da fantasia. Então, assim, criança pode assistir, adulto pode assistir, não tem contraindicação pra ninguém, porque é uma série muito gostosa. Tem surpresas. Tem surpresas, mas assim, nada te assusta, não tem nada disso, assim. Surpresas, não sustos. É totalmente diferente das terça-feira que a gente falou. Sexta-feira e terça-feira foi medo, né? Foi. Então essa é mais tranquila, ela não tem tanto assim... Ela tem os dois extremos também. Aparece muita cena durante o dia e aparece muita cena no meio de uma floresta, sombria, dentro de bar. Então, assim, ele tem os dois extremos. Porque é onde as lendas apareciam. Elas apareciam à noite pra mostrar as coisas, né? Então, e normalmente é interior, né, Rodrigo? É interior, é floresta. Interior, noite, neblina, lago... Depois da meia-noite... Então, conta assim, a história começa com um assassinato, com uma morte, na verdade, né? Não vou falar que é um assassinato. Não, tem que falar pra ter andamento. Então, é um assassinato da mulher do Eric. Que é um policial ambiental, que é o Marcos Pigossi. Isso. E esse assassinato acontece durante uma festa. Da Vila Toré, que é uma comunidade que ela ama, né? A Gabriela, ela é apaixonada pela comunidade, ela ajuda todo mundo. E ela é estudiosa das criaturas do folclore. Exatamente. Aí ela morre. E ele, sendo policial ambiental, ele não poderia investigar essa morte, porque ele tem que investigar as coisas que acontecem, as agressões ao meio ambiente. Ele não é um criminal. Isso aí é pro pessoal de homicídio. Exatamente. Só que é a mulher dele que morreu. Então ele se aprofunda no caso, mesmo não podendo. Depois desse assassinato que começa o enredo mesmo, que ele fica criando a filha sozinho, junto com a avó, né? A dona Januária. A menininha chama Luna. Estava presente quando a mãe morreu. Que dó. Em que condições? Assistam. E aí começa tudo isso, a investigação dele, paralelo com a investigação da homicídios. Exatamente. E vão acontecendo mais coisas no meio do caminho da investigação. É uma trama muito bem escrita. Muito, muito bem amarrada também. Muito bem, por isso que a gente fica até meio assim, não sabe o que pode falar ou não, porque se a gente fala uma coisa, é spoiler atrás do outro. E mais uma coisa, normalmente o que a gente conhece do folclore é cada personagem vivendo uma história em específico. Separado. Ou é o Saci, ou é o Curupira, a Caipora, cada um tem uma história específica. Exato. Nessa série, todos eles participam... Se conhecem. Eles participam da mesma lenda, da mesma história. Isso, entendeu? Eles estão tudo na mesma turminha e um tenta ajudar o outro, Exatamente. Né? Porque eles são as criaturas que não são seres humanos normais, vamos dizer eles assim. são mutantes, né? Pode ser assim. Eles são mutantes. E o engraçado é que, assim, normalmente, se a gente prestar atenção no folclore que era contado pra gente,
e esse se repete a situação, os personagens não são seres que fazem mal pros outros. Não. Eles protegem o que é deles. Então, o Curupira protege a floresta. Aí ele acaba fazendo mal porque a pessoa está Tá. fazendo mal ao meio ambiente. Exatamente. Então tudo tem uma ligação. Isso. Não é que eles são pessoas ruins. Ruins. E aí, num determinado ponto da série, encontra-se um boto na areia do mar. Mas o boto não é de água doce? Então. O que será que ele tá fazendo lá? Né? Por quê? Como ele foi parar, né? Se o rio do mar, naquela situação, era tão Não, distante. então, exatamente. E quem descobre isso é o Eric. Né? Então, mas chega pra ele essa encontra com a informação. Camila. A Exato. Camila, vocês vão descobrir quem é. Exatamente. A Xará. E aí encontra esse boto, ele pega esse boto escondido da polícia, porque... Não, ele até leva, porque ele tem que levar pra fazer uma autópsia. Só que exatamente. quando ele chega lá no lugar da autópsia, Tá fechado. tá fechado e fala que não vai, a mulher ainda dá desculpa que era jogo do Flamengo. Então, ele fica com o boto sem saber pra onde ir, ele vai pra casa. E o boto está na caçamba da caminhonete. Exatamente. E Só que quando ele vai ver mais tarde, o boto é o quê? é um homem. Tem um homem nu, morto, na caçamba da caminhonete dele. E com os olhos brancos, do mesmo jeito que a Gabriela. Ou seja... Isso foi um baita de um spoiler, porque eu não tinha falado que os olhos dela estavam brancos. Então, mas é Onde daí, é ela? mas é daí que começa assim, dele achar que os casos estão ligados e ele vai pra frente com a investigação, mesmo contra as ordens do chefe, que já não é muito ligado nele. Exatamente. Quando o boto é descoberto, surge uma ordem para um dos personagens folclóricos tentar tirar esse boto da caçamba dele antes que ele descubra que o Que boto era é o um homem. homem. Exato. Nesse inteirinho dele tentar tirar esse corpo Ele da aciona o caçamba, alarme do carro. e quem vê ele? A filha dele. E aí ele vai convencer a filha de que o que ela viu não era verdade, só que a filha conta pra avó, a avó não acredita, fala que ela tá lendo muito livro do folclore que eles Porque têm. ela pega da mãe, né? Ela tá com uma... A falta que a mãe faz pra ela, faz ela entrar dentro do mundo que a mãe trabalhava. Então ela anda pra cima e pra baixo com um livro de folclore e fica lendo as criaturas, como é que ela pode chamar o Saci, Exatamente. como é que ela pode ver o Curupira. Então ela começa a ficar naquele mundo de fantasia. Uhum. Mal sabe ela que ela vai conhecer todos. Exatamente. E numa dessas invocações ela invoca um que aparece pra ela e ela faz uma promessa que se ele fizesse tal coisa, ela faria tal coisa. Exato. Né? A gente não vai contar, Não. porque é spoiler demais pra vocês. Exatamente. Mas assim, aí eles mostram também que os personagens têm alguns, né? Tem 2 núcleos. O bar da Inês, que é onde alguns se encontram. E alguns moram numa comunidade de rua. Eles são moradores de rua. Então, assim, você vê que também tem as classes sociais até dentro dos personagens Tem do o nosso cadeirante, folclore. tem o amputado. Exato. Então, eles fizeram muita associação a muitas coisas que a gente vive. Real. Com Coisas reais. as lendas do folclore. Então, assim, eu amei. Eu achei também. cada personagem, cada vestimenta, Caracterização. a floresta, todos os ribeirinhos ali que trabalham com a pesca. E aí tem o problema dos peixes. Porque tem uma construtora, né, Will? Exatamente. Tem uma construtora de um cara muito rico que quer comprar toda aquela floresta, aquela região que mora esses ribeirinhos, Ele quer fazer, acho que um resort. Exatamente. Só que por trás disso, Ainda tem uma outra lenda naquele terreno. que há muito tempo atrás tinha um senhor que pediu pro Cisso, que ele é o aldeão mais antigo. Que Conhece todo o pedaço ali. ele o conhece dono do pedaço. todas as criaturas, ele conversa com todas. E ele sabe quem é quem. Exato, e ele mantém as tradições e as lendas do local. E cada um no seu quadrado. Exato. Então, ele era novo e ele foi contratado para fazer uma visitação na floresta, vamos dizer assim. Só que o Antunes, que era um senhor que contratou, ele Que é o homem acaba... rico. Que é o homem rico. É o pai do homem rico, da construtora. É verdade. Ele acaba matando uma ave e acho que ele mata também 2 pessoas no meio da mata. Porque ele é um caçador. Só que assim, ele não avisou o Cisso que era isso que ele ia fazer. Ele ia conhecer a mata e tal, mas na verdade ele tava caçando o Curupira. Exatamente. E o Curupira acaba caçando ele porque ele fez isso, de matar as 2 pessoas e também matar o animal. E aí nessa vingança daqui, vingança dali, o Antunes morre. E um dos personagens é chamado pra ver o que vai fazer com o corpo, o Cisso chama.
E aí esse personagem diz que nem o céu e nem o inferno tá aceitando ele. Então prende o corpo dele e a alma dele na terra. É onde o corpo está enterrado ali, faz parte exatamente do terreno que esse filho desse cara, né, quer comprar Exato. para construir o resort. Então, assim, para os aldeões tem o objetivo de destruir a terra, a floresta e a vila. E para ele, além de construir o resort e ganhar dinheiro com Achar isso, o pai dele. ele quer achar o pai dele que está enterrado ali. Exato, só que nessa de querer achar o pai, ele acaba liberando esse espírito do mal, porque o pai dele era uma pessoa ruim, Um caçador. então ele acaba liberando esse espírito. E aí, junto com a liberdade desse espírito, tem a vingança que vem junto. Então ele quer matar quem? Quem que matou ele no começo? exato. O Curupira. E Então quem ele é quer o Curupira? Aí só assistindo pra saber. E aí tem toda essa vingança, e ele, como ele é um espírito, ele tem que tomar o corpo de alguém para ele poder se movimentar, poder chegar no objetivo dele. E aí tá toda a história, porque ele toma um corpo, Toma outro. toma outro. E ele vai fazendo uma trilha de mortes e coisas. E assim, não é só de mortes, é de maldições, de maldade. Então, O legal é que eles pegaram as histórias infantis, porque são histórias infantis que a gente Sim. ouvia e É. hoje em dia eu conto também, né? E transformaram isso numa série adulta, apesar Exato. de tudo. Não ficou infantilizado. O Saci, a Cuca, Não. esses personagens não são infantilizados, né? a gente sabe dos nomes, eles não têm nada de caracterização A do Cuca que, não é a um gente jacaré. do que a gente aprendeu de infância. O Saci não anda de gorro vermelho, não usa charuto. Não. O Curupira, Não pega fogo o tempo todo. não, ele se controla. Sim. A Cuca não é como Um jacaré. não é um jacaré, ela é muito E bonita. deve estar vacinada já. A sereia, ela anda no meio de todo mundo sem rabo, não anda com rabo. E olha que mulher bonita, viu? Olha, Ali é de parar o trânsito. é, Na hora que ela entra no lugar. eu prefiro a Cuca. É. É porque tá. acho que. Mas Não, é por não, causa não. Do amor pela. do poder de toda o negócio do mistério dela. Não é porque a outra não é bonita, porque a menina é Vocês já linda. devem saber que a Cuca é uma feiticeira, né, de história desde sempre. Então Exato. ela não perde esse contexto, ela continua Isso. sendo uma feiticeira. Então Ela perde a caracterização que a gente aprendeu. conhece do Mas do os Sítio do Pica-Pau. poderes, o que ela faz, não tem caldeirão também, tá, gente? Mas continua nesse negócio da bruxaria, Sim, do ainda chás, infusões, Exatamente. essas coisas todas E que das- até o Cisso traz pra ela, né? E das transformações, porque a Cuca se transformava nas coisas, Isso. né? Ela continua fazendo isso também. Exatamente, é incrível. Aí aparece um outro que eu não tinha visto. O Manaus? Não, o Tutu. Esse do Tutu, o poder do Tutu e a criatura do Tutu, eu nunca tinha visto. Eu também não lembro dele. Eu não vou falar pra você. Não, Você depois vai eu ter que vejo. assistir de novo Só pra ver o Tutu. só pra ver o Tutu. Então, assim, é uma história leve, mesmo que tenha essa investigação, esse ar de mistério todo. Não tem palavreado ruim. Não. De jeito Ela nenhum. não tem, ela é tranquila pra É uma assistir. história que dá pra assistir com a família, É uma tranquilamente. aventura, né? Uma aventura com um pouco de mistério. Tem o drama, né? Porque o pai fica sozinho pra criar a filha. E ele mesmo ele tinha muito amor na esposa, eles eram muito felizes. Então, assim, é toda essa perda. Ele fica um É a ano, parte um do mês, drama. né? Sem trabalhar, só Afastado por de conta do luto trauma. mesmo. Então tem toda essa parte da drama, tudo. Mas assim, é incrível. É incrível, eles já liberaram a segunda temporada, mas não deram data ainda. São 7 episódios, não são curtos. Então, assim, tem que ter um tempinho pra poder maratonar a temporada toda. Mas é tão incrível que passa tão rápido você Exato. assistindo, sabe? Você quer tanto ver o próximo, né? O porquê que aquilo aconteceu. Então, quando acaba, você chora. Você fala, será que ele morre? Será que ele tem poder? Quem será cada personagem? Quem será que matou a mulher dele? E a menina? E o Boto? Por que tava no mar, né? Olha, são muitas perguntas pra vocês responderem, gente. Vale a pena Eu assistir. sei, mas assim, não é legal. É bom você assistir e ir descobrindo as coisinhas. Cada hora você fala, nossa, é verdade, liga com aquilo outro. Eu acho incrível, assim, a hora que eles começam a liberar os poderes, assim, sabe? É. Tipo, um personagem que você esperar, talvez fosse, aparece do jeito que a gente conhece, né? Então, Acho que só um aparece. Acho que 2 aparecem do jeito que eu pensei. a... A gente pode falar 4. o nome do personagem, só que a gente não fala quem é. Tá, ó. O Saci eu achei que parece, assim, bem parecido, a caracterização é diferente. Mas eu achei muito parecido. O Curupira. Então, o Curupira eu já não achei parecido, Eu mas achei. eu adoro esse ator, eu não vou lembrar o nome dele agora. Olha, aquela... A Cuca eu fiquei em dúvida, muito em dúvida no começo, porque A ela Cuca não parecia ela é a bem Cuca. misteriosa, né? É. Ela é muito...
A sereia, não tem como. A hora que ela apareceu, aquela mulher linda, eu já linkei que era a sereia. Já? Já, na Eu hora. Na hora. Eu não. E o Boto também linkei. Acho o Boto é lindo, né? Puta, É. Não pode Escolher falar os palavrão. melhores. Tem desculpa, criança gente. assistindo. Mas ó. Aí ele vai pôr o pi. Tem que pôr, né? E eu tô me segurando aqui, que eu sou a pessoa que fala mais palavrão. Eu não falei nenhum. Mas olha, é incrível. Incrível, Esse, incrível. olha, É encantador. o Boto, esse superaram, viu? A história inteira, assim, é muito bem feita. Eu não gosto, assim, não é que eu não gosto. Eu não sou muito chegada no delegado. O O Pigossi? ator. Não, esse é o policial, o delegado, que é É verdade. é o chefe. Verdade. Eu já assisti uns filmes com ele, assim, eu não sei, eu preciso pegar algum filme que eu goste do personagem pra poder tirar o ranço do ator. Entendi. Porque eu não consegui ainda. Eu não tenho muito essa coisa de linkar o ator ao personagem, sabe? O Tutu lembra o Rodrigo, né? Lembra? Estilão lenhador, assim, barbudo, grandão. Só que ele lá é castanho pro ruivo, assim, você é pro louro. O Tutu é um guardião. Da Cuca. Da Cuca. Ele é guardião da Cuca, ele é o protetor dela. Que a gente não vai falar o nome, porque senão uma coisa linka com a outra. Exatamente. Então, assim, vocês não têm noção do trabalho que dá pra não contar detalhes de cada história que a gente conta aqui. Porque assim, ó, quando a gente fala uma coisa no geral, você fala, olha, vai acontecer assim, assim, mas assim, você não dá detalhe. Isso, cada detalhe faz a diferença, a gente não consegue. Marca tudo. Se eu soltar uma frase errada aqui, eu te dou o final da história. Aí acabou. Aí a gente corta, porque ele não tem que falar. Ou fica preto e branco e eu coloco um spoiler. Não, aí não pode. A gente combinou, que era o mínimo de spoiler. Tô As pessoas têm que gente. assistir. Eu gostei bastante da série em si. Eu tô apaixonada e eu tô esperando a segunda temporada, assim, Vai ser talvez metade do ano que vem, né? Então tem Eles não deram uma data, mas O Netflix já liberou, né? A segunda. Estão gravando. E ele já falou, o diretor, se eu não me engano, o escritor que seja, ele falou que vai ser em outra região, com outros personagens. Então, assim... A lenda pega o Brasil todo. Exato, então é isso que eu quero saber. Porque tem personagens que são bem específicos, né? De cada região do país, né? Porque a gente tem o Chupacabra, que era em Minas, Varginha, não é isso? Sim. Tem mais o quê? O Boto tem a Neguinha do Pastoreio. O Boto era do Amazonas. A sereia é de região de mar, então é mais pro Nordeste. Não, a Sereia do Mar? Sereia do mar. Sereia no Rio? Vou saber? Sim. Não, sereia do mar, né? Então é a região de Norte e Nordeste, imagina. Né? Região praiana. Aí pode ser até Bahia, sereia, de repente. Ou Santa Catarina. Ou Santa Catarina. Por quê? Puxando sardinha pro seu lado. O Saci... Porque nós temos... Floripa tem 42 praias, imagina quantas sereias não moram lá? É verdade, faz sentido. O Saci é de região de floresta, então pode ser Mato Grosso do Sul, Amazônia. Curupira também é floresta. Então pode ser desses lugares também. Então, vamos saber, vamos torcer pra sair Gente, logo. floresta tem em todo lugar. Então, vamos torcer pra sair logo a segunda temporada e a gente ver os novos personagens e toda a continuação de tudo, porque eles deixam um gancho muito grande no final dessa temporada pro próximo. Porque tem coisa que não vai ser resolvida. Nessa primeira temporada. Exatamente. Então, Quantas estrelinhas? Eu dou 10. Facilmente. Nossa, eu não dei nada ruim. Na Emily a gente deu 7. Tá certo, é verdade. Na Emily a gente deu 7, mas porque 10... a gente tá muito bonzinho, tô achando. Não, mas a gente só viu coisa boa. Porque a gente só tá pegando o que a gente gostou. Exatamente. Certo. Gente, não esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho, seguir no Instagram. Não esqueçam que de terça e quinta a gente tem vídeo novo. Na terça a gente tem de filme. E na quinta nós temos de série. A gente vai mudando os horários pra vocês não ficarem acostumados. Exatamente. Não, gente, é porque é difícil de estar, viu? Tá aprendendo aqui, tá, apanhando o negócio. Mas ela participa, ela dá o aval de pode liberar. Só o do pode liberar. Eu nem olho, porque senão eu não deixo fazer, porque eu acho que tá o cabelo errado, a roupa errada, então... Eu vejo só o final. É isso. A nossa próxima vítima é um homem que aprendeu a ser pai na marra.